Você tem uma Kombi toda branquinha, igual essa daqui, originalzinha, e tá a fim de dar uma colorida na bichinha, deixar ela assim, ó, toda bonitona, toda estilosa? Então vamos lá, que eu vou falar hoje o que a gente pode e o que a gente não pode fazer quando for pintar ou adesivar a nossa Kombi Home. Bora ver! Fala galerinha, tudo bem? Se você não me conhece, muito prazer, o meu nome é Fabu. Essa daqui é a Toca da Filomena, lugar que a gente constrói Kombi Home. Se você gosta disso, cara, já se inscreve aí no canal e deixa o like também, que é sempre importante. Galera, a gente tá aqui com a formação de Vila do Chaves, que eu adoro. Quase todos os carros virados para frente, né? Só aquele que tá virado ao contrário, pra gente poder mexer mais ou menos todo mundo junto aqui ao mesmo tempo. Estamos agora com 4 carros aqui dentro da oficina e também com alguns carros que estão fazendo mecânica, algumas outras coisas. E dessa vez a gente teve uma sorte muito maneira de ter 3 carros amarelos aqui. Ó que da hora, cara. Eu acho tão bonitinho, amarelinho, cara. E essa daqui, sim, foi do Correios. Antes que vocês me perguntem se alguma aqui foi do Correio, essa daqui foi do Correio. E o dono, o proprietário Antônio, resolveu repintar ela, né? Deu um talento na funilaria, ficou linda, 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 mantendo a cor original dos Correios. Tanto que na imagem eu acho que não dá pra ver, mas se você reparar mais de perto, o tom dessas duas é bem parecido e o dessa aqui é um pouquinho diferente, que é um amarelo um pouquinho mais fechado dos Correios. Mas galera, vamos lá ao assunto que a gente está aqui para trocar ideia. Você, quando compra a combinha, normalmente você tem a combinha branca, né? A cor que a Volks fabricou aí por mais tempo, por uma maior quantidade, foram brancas. Tiveram outras cores originais, inclusive aqui em São Carlos tem uma azul bem fechadinha, um azul bem petróleo assim, que é extremamente raro de encontrar, e tem uma aqui em São Carlos. E é o seguinte, você já comprou sua combinha branca e quer dar uma pintada nela. Você quer ou adesivar, pintar, enfim, você quer trocar de cor o carro. O que que eu posso, o que que eu não posso fazer, ou o que que eu posso, o que eu não preciso mudar a documentação do veículo aí, né? E isso é um negócio muito doido. Eu já falei aqui num outro vídeo há muito tempo, mas a resolução foi atualizada. Inclusive eu tô com ela aqui na tela do computador da CNC. Eu abri aqui para dar uma lida de novo. E a última resolução sobre isso do CONTRAN é 28/3/2022. Ou seja, 1 ano e 1 mês aí, basicamente, que mudaram algumas alterações. Eu já fiz um vídeo falando disso, né? Eu vou deixar aqui porque ele é importante também. Tem algumas coisas interessantes ali que basicamente continuam as mesmas, mas tem uma outra mudancinha que são bem simples, na verdade, que é mais como você vai documentar isso quando você precisa documentar. E ele também especifica agora nessa resolução o que é cor fantasia. Vamos por partes que você vai entender qual que é a diferença de cor fantasia e cor predominante. Bom, a primeira coisa que a gente precisa entender é que cor que é aquela que vem no documento do veículo. Aquela cor, quando a gente pega lá, né, o verdinho, o pessoal do Rio fala, né, o que hoje nem existe mais, a gente vai só no aplicativo, é a cor predominante do veículo. É aquela cor, cara, que tu vai olhar, vai bater e vai falar assim, pô, esse carro é rosa, esse carro é amarelo, esse carro é branco. Aqui não tem nem o que se discutir, né? O carro é branco e ponto final. E agora quando você chega nesses casos aqui, e aí? O carro é branco ou amarelo? O carro é branco e amarelo? Principalmente nas furgões, isso acaba dando uma bugada aqui na nossa cabeça, né? Dá uma atrapalhadinha aqui na hora de pensar. Você não consegue definir exatamente que cor que é o carro, se ele é branco ou se ele é amarelo. E o que que a resolução fala? A cor predominante é mais de 50% da área do veículo que pode ser pintada, ou seja, tem que excluir vidro nessa história. E aí também dá outro problema, porque é o seguinte, como a furgão não tem tanto vidro quanto a envidraçada, né? Óbvio, essas áreas mudam. Então, por exemplo, vou pegar um exemplo aqui desse carro. Essa daqui é uma furgão, como as outras que estão aqui, pintada de amarelo daqui para baixo. A gente tem que considerar a área toda que pode ser pintada desse veículo. Então, a área toda que pode ser pintada são todas as laterais e o teto também conta com isso. Então, se você considerar tudo isso daí, a área pintada só aqui de baixo, né, saia e blusa, só essa partezinha de baixo, assim como aquela, ainda não chegou em 50%, é menos de 50%. Então a cor predominante desse veículo ainda é branco. Então se veio branco no seu documento e você for fazer isso daqui e for furgão, ok, você não precisa mexer no documento, a cor predominante é a branca, tá tudo certo. Tem muito mais aqui de 50% de branco porque o teto é imenso. Agora se você tem uma branca assim, ó, uma Kombi envidraçada e resolver fazer a mesma coisa que essa daqui, pintada aqui para baixo ou adesivar, enfim, não vai rolar. Doido, né?
Porque como você acaba descontando a parte dos vidros ali, sobra só o teto basicamente, né? Aqui em cima você quase não tem área nenhuma para ser pintada. Então quando você chega nessa condição, que é uma Kombi envidraçada, Kombi passageiros, que você vai pintar daqui para baixo, aí a cor predominante é a cor de baixo. Cara, isso é muito maluco, muita gente confunde isso daí, mas é isso que acontece quando você faz as contas, né? Você vai lá, divide a área aí, faz o cálculo aí, você vai ver que a área predominante aqui na Kombi envidraçada vai ser a parte de baixo. E aí, nesse caso aí que você vai pintar da envidraçada para baixo, dali da linha para baixo, nesse caso você vai ter que alterar o documento e não tem o que fazer. Bom, aqui a gente tem mais um caso também parecido. Esse daqui é uma furgão e o cara pintou até aqui em cima, pintou até aqui na nossa canaleta. Ficou muito da hora, inclusive essa pintura tá linda demais, falta polir, mas já tá incrível, cara. Nesse caso tem que mudar o documento, porque aí a área que o cara ocupou pintando é muito mais de 50%, só sobrou o teto mesmo sendo a furgão, você vai precisar alterar o documento. Uma coisa importante sobre isso que muita gente não se atenta é que é o seguinte, cara, adesivar também, viu? Não é porque você só colocou o adesivo ali que não precisa documentar. Você precisa fazer essa alteração sim, tranquilo. Mas e a cor fantasia? Eu posso, por exemplo, pegar uma Kombi dessa e colocar como documento fantasia e tá tudo certo? Pois é, galera, tem muito Detran por aí, muito pessoal que acaba pegando aí e colocando numa situação dessa como cor fantasia, enfim, né? Mas não é exatamente assim que a regra diz, né? Que a regra também não é tão clara. Mesmo aqui na resolução do CONTRAN, ó, quando você vem aqui no artigo 14, olha que bonito, fala o seguinte, cara, será atribuída a cor fantasia quando for impossível distinguir a cor predominante do veículo. O que é isso, cara? Nesses casos, dá para distinguir a cor. Não é impossível, pô. É só o cara olhar e usar o bom senso que ele consegue distinguir. Quando não dá para distinguir? Quando você vai colocar aquele adesivão e colorir tudo, sabe? Vai colorir tudo, ou quando você vai fazer, sei lá, muito comum em food truck, que a galera vai lá e adesiva com a marca, né? Coloca lá os logos, coloca o que o cara tá vendendo, e aí fica difícil entender que cor que é aquela, porque tem letra, tem um monte de coisa misturada ali, né? O negócio vira mais um banner gigante do que propriamente uma pintura. E aí sim fica difícil distinguir que cor que é o carro. Aí, nesses casos, se aplica o termo cor fantasia. Aquele caso que o cara olha e não consegue identificar. Inclusive, a gente já teve problema aqui na Toca com um cliente, cara, que veio com um carro que era cor fantasia adesivado, ele tirou o adesivo do veículo, né? Então o carro voltou a ser branco, né? Como era esse daqui, ele tirou, tava como fantasia no documento ainda, porque não tinha alterado, e na vinda pra cá a polícia parou e deu problema, e foi problema mesmo, deve ficar conversando, deu um desenrolo, isso aí demorou pra caramba, porque o que tava acontecendo? Tava como fantasia, que não consigo distinguir a cor, e o carro tava branco, né? Então isso você tem que tomar cuidado também, principalmente quando você vai comprar um carro aí que você vai fazer essa alteração. Tá, e aí? Fiz a alteração, o que eu tenho que fazer para isso aparecer no documento? Como é que isso vai desenrolar? Normalmente aqui na Toca a gente vai via despachante, que é mais tranquilo do que ficar tentando ir no poupa-tempo e desenrolar as coisas lá. Mas essencialmente nota fiscal da pintura. E se você pintou você mesmo, você pode fazer isso, né? Se você adesivou você mesmo, uma assinatura de um termo, né? Um termo explicando que a mão de obra foi sua, que não teve custo, foi você mesmo, mas você vai ter que apresentar nota fiscal ou da tinta, ou se for o caso adesivo, você tem que apresentar a nota fiscal do adesivo. Leva isso pro despachante, faz uma outra transferência, tem que transferir de você para você mesmo, que eu acho isso a coisa mais louca que tem nesse Brasil. E isso é comum, né? Quando você transfere motorhome é assim também, enfim, várias coisas que você vai alterar, você tem que fazer de procedimento, transfere o carro de você para você mesmo, porque aí sim entra no sistema lá essa diferença de cor, ou se for fantasia vai ficar fantasia, se for amarelo vai ficar amarelo, ou se for branco você não precisa fazer nada porque já era branco, certo? Galera, eu sou apaixonado nessas combinhas coloridas. A Filomena, ela é adesivada, né? Quer ver, ó? Pra quem não... A Filomena, ela cai no mesmo... A Filomena, galera, eu não falei, mas a Filomena cai no mesmo lugar, né? Dá uma olhada, a Filomena tá aqui fora, olha ali, ó. E a Filomena cai na mesma história, ela tem bastante adesivo, mas a Filomena ainda não deu 50% da área ali que pode ser adesivada, né? Então, ela tá lá adesivadinha, então tá tranquilo, tá como cor predominante, ainda é a cor branca no caso da Filomena, porque também na Filomena, no caso lá, tá bem longe, inclusive, aqui dessa linha, e foi proposital, né? Pra ninguém encrencar com a Filomena e não ter problema aí de cor. Certo? Galera, vou ficando por aqui. Essa acho que é uma informação interessante pra quem tá afim de começar a montar sua Kombi Home, pra não se enrolar com os documentos, tá? Porque depois que começa, cara, é importante já deixar tudo certinho, beleza? Grande abraço, até o próximo vídeo, fui!